Olá pessoal, aqui é o professor Herbert Almeida e neste vídeo nós vamos falar sobre a prescrição da ação de ressarcimento decorrentes de atos de improbidade administrativa. Eu já havia gravado um vídeo, já havia conversado com vocês que o STF tinha alterado a sua interpretação sobre esse tema. Na semana passada, 6 ministros do STF já haviam votado no sentido de que as ações de ressarcimento decorrentes de atos de improbidade administrativa sujeitavam-se sim à prescrição. Só que na conclusão do julgamento, que foi realizado agora no dia 8 de agosto, 2 ministros alteraram o seu voto anterior e com isso foi formar uma maioria numa nova tese. Os ministros concluíram no julgamento do RE 852475 que as ações de ressarcimento decorrentes de improbidade dolosa são imprescritíveis. Portanto, há sim prescrição das ações de ressarcimento decorrentes de atos de improbidade, mas não são mais todas, como a gente entendia anteriormente. Então, como é que fica o panorama disso tudo? A Constituição Federal, ela diz que a lei deverá estabelecer os prazos de prescrição em virtude de ilícitos praticados contra a administração por agentes ou não agentes públicos e que causem dano ao erário. Só que aí vem uma vírgula no final que diz assim, ó, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Existia muita discussão, até então a tese predominante era de que as ações de ressarcimento eram imprescritíveis em qualquer situação. Só que com o tempo o Poder Judiciário foi dando algumas decisões ponderando essa situação com o princípio da segurança jurídica e dizendo que não era bem isso que o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal estabelece. Em 2016, no julgamento do RE 669069, os ministros do STF firmaram uma tese com repercussão geral, dizendo que é prescritível a ação de ressarcimento ao erário decorrente de um ilícito civil. O que o STF estava falando seria, por exemplo, um acidente de trânsito. Você bateu num carro da administração pública e nesse tipo de situação haveria sim a prescrição. E pessoal, aqui é bem lógico, né? Você bate num carro da administração pública, uma situação meramente civil, que você não teve nem a intenção de fazer aquilo, e o Estado não move a ação de ressarcimento, fica demorando, protelando aquilo, e daqui a mais de 5 anos você vai ser instado a se manifestar sobre a situação. Por isso que o STF reconheceu sim a prescrição desses ilícitos civis. Só que no julgamento desse RE, os ministros ressalvaram os danos ao erário decorrentes de atos de improbidade. E agora no RE 852475, que é esse que a gente está comentando agora, os ministros se debruçaram sobre as ações de ressarcimento decorrentes de atos de improbidade. E 6 ministros votaram na seguinte tese: são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade dolosa, prevista na Lei de Improbidade Administrativa. Com isso, o que a gente tem? Se o ato de improbidade é doloso, ele é imprescritível se houver dano. Não o ato em si, mas a ação de ressarcimento decorrente dessa conduta. Se a conduta for meramente culposa, nessa situação, tanto as sanções previstas na Lei de Improbidade como a própria ação de ressarcimento, todas elas serão prescritíveis. Resumindo, conduta dolosa prescreve as sanções em geral, mas não prescreve a ação de ressarcimento. Já a conduta culposa prescreve tanto as sanções em geral como a respectiva ação de ressarcimento. Lembrando que nós temos 4 tipos de atos de improbidade administrativa: os que importam enriquecimento ilícito, os que causam lesão ao erário, os que atentam contra os princípios da administração e, mais recentemente, aquele que é decorrente da concessão ou aplicação de benefício financeiro tributário indevido. Somente admite a conduta culposa o que causa lesão ao erário. Claro, não é todo ato que causa lesão ao erário que será culposo. Alguns atos serão também dolosos. Então, se houver o dolo e houver dano ao erário, a respectiva ação de ressarcimento será imprescritível. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Peço até desculpas para vocês por ter adiantado um novo posicionamento, mas no direito a gente se submete a esse tipo de situação. Os ministros formaram a maioria num sentido, mas depois 2 voltaram atrás e acabaram firmando a maioria num outro sentido. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.